Olá, seja bem-vindo ao programa Investidor em Ação com o tecnólogo em finanças Gilvan Bueno, que é especialista em investimentos e também membro da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Olá, Josué e nossos ouvintes. Uma grande alegria retornar falando que o mês de maio foi muito positivo. Gilvan, de uma forma bem prática, bem direta, por que o mês de maio foi tão positivo assim, a ponto de já ser considerado por você logo de primeiro? A valorização de 8,57 do mercado de ações mostra que a economia pode se recuperar mais rápido do que nós imaginávamos. Temos algumas incertezas, mas o mês de maio trouxe uma grande lucratividade dos investidores que enxergaram ali oportunidades. A gente pode até perceber, por exemplo, um fluxo muito alto de investidores brasileiros colocando seu capital na Bolsa de Valores, uma vez que a taxa Selic está muito baixa. E esses números astronômicos, como ficam? Entrou mais dinheiro, saiu mais dinheiro, e o que isso representa dentro do mercado nacional? Os investidores estrangeiros praticamente tiraram 6,22 bilhões de reais do mercado. Isso assustou um pouco, tá? Mas a contrapartida foi o ingresso de investidores brasileiros nessa economia, trazendo mais recursos para cá, na ordem dos bilhões de reais. Para você ter ideia, as pessoas físicas botaram 1,26 bilhão na Bolsa. Então, isso mostra que o investidor, quando vê essa taxa Selic tão baixa, busca novas alternativas. E vai ser o investidor que vai ter mais tempo aí para investir, porque está aplicando dinheiro no próprio país, não é isso? Ajudando ainda na recuperação. Sim, eu acho que o sentimento de recuperação econômica é importante, uma vez que nós tivemos, por exemplo, o PIB brasileiro mostrando uma grande destruição de valor e a falta de atividade econômica. Então, quando se enxerga um investidor, como eu falo sempre em nossos programas, comprando participação em empresas, se tornando sócio de empresas, pensando no médio e longo prazo nessa recuperação, que se os investidores não acreditassem na economia brasileira, eles não comprariam ações aqui, eles comprariam em outros locais. Mas à medida que a taxa de juros no Brasil está num patamar muito baixo, faz sentido ele investir no Brasil. Então, quando eu olho, por exemplo, algumas empresas que são blue chip, né, empresas líderes de setor, o que são empresas blue chip? São as principais empresas do mercado de ações. Então, quando ele enxerga essas empresas com um valor atraente, ele tem ali a predisposição a investir. E o dólar, como se comportou nesse mês de maio? É positivo? É negativo para o mercado? Nós tivemos no mês de maio uma coisa curiosa. Foi o primeiro mês negativo do dólar. O dólar depreciou mais ou menos 2% do mês. Isso mostrando que os investidores estão ganhando confiança na estrutura da dívida brasileira, onde a gente tinha ali um aumento da dívida brasileira e com essa falta de arrecadação e muitos gastos, existia uma preocupação se nós conseguiríamos manter a dívida pública equacionada, equilibrada, porque se nós gastássemos mais do que nós estávamos pensando no orçamento, isso traria consequências lá na frente. Mas à medida que os entes políticos conseguiram conversar e manter isso equilibrado, isso se tornou mais calmo e acalmou a visão de longo prazo do Brasil. Logo, quando você tem essa visão de longo prazo mais calma, os investidores acabam ali entendendo que não vai ter por exemplo, um calote, um default, né, como a gente fala no mercado financeiro, ou uma dificuldade de construção desse orçamento. Né? Você tem ali um orçamento, você tem que respeitar. O desafio agora é, com a queda de arrecadação, como o governo irá construir essa nova recuperação econômica, visto que a arrecadação caiu. Mas é muito positivo isso para o dólar e traz uma segurança. Mesmo que você traz uma segurança, a medida é ter ali uma volta ao seu preço normal. E só para finalizar, as intervenções do Banco Central, a visão do Banco Central, o discurso do Roberto Campos Neto foi muito positivo para o mercado. Outra questão também que permeou o mês de maio foi o mercado de IPOs, não é isso? Queria que você só desse uma relembrada sobre o que é o IPO, a gente tem outros programas falando disso, mas brevemente, uma relembrada sobre o que é e como esse mercado tem se comportado durante a pandemia, durante esse isolamento social. Excelente pergunta, lembrando que o IPO, a gente aborda isso no nosso curso de formação no mercado de capitais aqui, que é a CPA 20, que eu tenho apoio do CRA em ministrar. O IPO é uma oferta pública de ações, quando você usa o mercado de capitais para você conseguir angariar recursos. É uma medida muito utilizada nos mercados desenvolvidos e que o Brasil vem ali, nos últimos anos, construindo isso. Importante destacar que um IPO que aconteceu no meio da pandemia, uma abertura de capital, foi da Estapar.
né, aquela rede de estacionamento que tinha o BTG na figura do André Esteves ali como um grande investidor. A Estapar fez um IPO aqui no Brasil, o IPO não foi muito bem recebido, foi no meio da crise, mas alguns investidores estão enxergando isso como oportunidades. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Europa, nós vamos ter o maior IPO da Europa, de um grande conglomerado de café que vai abrir sua capital, uma expectativa muito positiva. Então, nessa operação, as empresas estão aproveitando para vender participação, à medida que você tem ali um leque de oportunidades muito grande. Então, essa está sendo a grande discussão no momento. A gente tinha para esse cenário, Josué, de 2020, no primeiro semestre, uma grande fila de empresas que iriam abrir o capital. Elas paralisaram isso. A gente tenta enxergar se vai ser no segundo semestre ou no primeiro semestre de 2021. Então, Giovanni, nesse cenário apresentado aí sobre a questão do IPO dessa empresa ligada ao café, acaba mostrando que o investidor precisa estar atento aos movimentos sociais também, aos comportamentos que a sociedade passa, tal qual o isolamento pelo que a gente tem passado, aí que tem levado as pessoas a consumirem mais café em casa do que nas cafeterias, não é isso? E é necessário também um profissional especialista na área para isso. Com certeza. O princípio econômico é baseado numa ciência social. A administração é uma ciência de você estudar vários comportamentos dentro de uma empresa. Então, acompanhar essas transformações sociais é muito importante. E a evolução econômica, a evolução tecnológica passou por isso. Então, cada vez que você se aproxima disso, você tem capacidade de responder melhor. E um profissional capacitado, um administrador, ele tem a capacidade de enxergar essas transformações, porque ele está sempre se atualizando, buscando essas transformações. E isso dá para ele uma vantagem competitiva de longo prazo. Muito bem. Ô, Giovanni, quem quiser entender um pouco mais sobre esses movimentos do mercado, aí contigo, como faz? Nossas redes sociais, né, estão sempre à disposição, meu LinkedIn, Gilvan Bueno Costa, e o CRA RJ Play, que tem todo esse material, e nosso YouTube. Obrigado, Giovanni. Muito obrigado, Josué. Até o nosso próximo encontro. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e, se puder, fique em casa. Até o próximo Investidor em Ação.